Thaís aqui falando, do canal Tá Aí Explicado, e vamos resolver 3 exercícios. Um de dilatação térmica linear, outro de dilatação térmica superficial e outro de dilatação térmica volumétrica. Esse primeiro exercício é dilatação térmica linear, tá? Então, só não esqueça, hein, gente? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com as amigas e os amigos e fica aqui na nossa aula até o final, hein, pra aprender muito mais. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do exercício. Deixa eu aumentar, deixa eu subir aqui a tela. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 70 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e o coeficiente de dilatação linear do ferro é esse daqui, ou seja, coeficiente de dilatação linear. Então, nós temos aqui o cálculo que faremos de dilatação linear. Vamos lá? Então, a gente tem o ΔL igual a L0 multiplicado por alfa multiplicado pela temperatura. Vamos lá, primeira coisa. Tem 2 temperaturas aqui. Então, ó, o ΔT, temos 2 temperaturas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou colocar as informações, gente, aqui, ó, de outra maneira. Então, eu vou colocar aqui, ó, as informações, tá? Informações. Então, eu tenho o ΔT. Como que a gente vai fazer? A temperatura desse ferro aumentou de 70 até 70 graus Celsius. Sempre vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente tem que a temperatura vai ser 70 menos 10. Ou seja, o ΔT vai ser 60 graus Celsius, que foi o que variou a temperatura aí dessa barra de ferro, tá? Então, ó, entenderam o cálculo, né? Vou apagar aqui e vou deixar só a informação de 60 graus Celsius, tá bom? Mas vocês entenderam o cálculo, né? Se não entendeu, volta aí um pouquinho. Então, vamos lá, ó, 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação do ferro é igual a isso daqui, ó. Então, essa letrinha grega, que é o alfa, vale 1,2 vezes 10 a menos 6. E tá falando que o comprimento é igual a 5 metros, ou seja, é o comprimento inicial, gente. Tem 5 metros. Então, nós temos aqui 3 informações. Temos essa informação, essa e essa. O que está perguntando o exercício? Está perguntando a variação de dilatação ocorrida, está perguntando o ΔL, só que também está perguntando o comprimento final da barra. Ou seja, o comprimento final da barra vai ser igual ao comprimento inicial mais a dilatação linear. Vou colocar aqui diferente, vou colocar que nem a gente usa. Comprimento inicial mais a dilatação linear. Então, primeiro cálculo que a gente vai fazer é este aqui, ó. Então, a gente vai achar, ó, o ΔL, que é a variação ocorrida, que vai ser igual a 5 metros vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes a temperatura, que é 60. Pessoal, é só jogar tudo isso aqui na calculadora. Como, professora? Vou escrever aqui na parte de baixo e aí depois eu vou apagar, tá bom? Como que vai jogar na calculadora, professora? Vai digitar o 5 vezes 1,2, a teclinha EXP, que é referente a esse 10 aqui, ó, menos, agora vem o expoente aqui, ó, a gente vai colocar esse expoente na calculadora, tá? Menos 6 vezes 60. Teclinha de igual e vai dar o resultado, tá, pessoal? É só fazer isso aqui. Então, eu vou fazer aqui na minha calculadora. 5 vezes 1,2, EXP menos 6, vezes 60. Vai ter calculadora que vai dar essa resposta aqui, ó, 0,00036. Ou vai ter calculadora que vai dar essa resposta aqui, ó, 360 vezes 10 a menos 6. Vai ter essas duas respostas, tanto número aqui, ó, decimal, quanto número com potência, tá? Tipo notação científica. Então, agora eu vou apagar aqui essa parte da calculadora, ok? Uma coisa muito importante, nós estamos falando que o comprimento, ele vai aumentar. Então, isso daqui, gente, a variação do comprimento vai ser em metros mesmo. Então, ó, primeira pergunta era sobre qual a variação de dilatação ocorrida. Agora, a segunda parte é essa fórmula aqui, ó. Qual vai ser o comprimento final? Vai ser igual ao comprimento inicial. Quem era o comprimento inicial, gente? O 5. Somado com ΔL. Quem é ΔL? É isso aqui, ó, 0,00036. Ou pode fazer assim na calculadora, tá, gente? Assim, ó, 5 mais 360 vezes 10 a menos 6. Não pode esquecer que esse daqui é a teclinha do EXP, tá? Então, quer dizer que esse comprimento mudou para... O comprimento final vai ser este aqui, ó. Tá? Ou seja, como a barra foi aquecida, aumentou a temperatura em 60 graus Celsius, o tamanho dela não é mais de 5 metros, é 5 metros e mais um pouquinho. Só que pensando, por exemplo, num trilho de trem, esse um pouquinho aqui é muito importante, tá bom? Então, vocês viram aqui sobre a dilatação linear, ok? Só vou apagar aqui algumas coisas e arrumar para que não fique bagunçado e vocês possam tirar aí o print, ok? Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Então, vamos lá.
Aqui era 360 vezes 10 a menos 6, aqui estava fechado e aqui era menos 6 também. Bom, gente, então é isso sobre dilatação linear, ok? Só apagando algumas coisas, gente, para não ficar uma poluição visual, tá bom? Para vocês, ó. 5 metros. Acho que agora está melhor, tá bom? Tira o print, que agora a gente vai seguir para o próximo exercício. Próximo exercício, gente. Deixa eu subir aqui a tela. O próximo exercício é sobre determine a variação da área. Dilatação superficial. Não tem o que fazer. É dilatação superficial. Então, eu vou colocar a formulinha aqui, ó. Da dilatação da área vai ser igual a área inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura, tá? Só que tem um porém. Nós temos um quadrado de lado 3 metros. A gente vai ter que calcular a área do quadrado, tá? Então, a área do quadrado, gente, é lado vezes lado. A área do quadrado, 3 vezes 3. Então, a área é igual a 9 metros quadrados. Descobrimos a área. Se no exercício, na questão, vir aparecendo uma figura geométrica e vir falando quanto que mede o lado, e tá falando sobre variação de área, variação superficial, tem que calcular a área primeiro antes de usar essa fórmula aqui, tá bom? Aí, vamos seguindo aqui, ó. É feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a isso daqui. Então, vamos lá. O coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 a menos 4. Tá aqui. Determine a variação. Tá perguntando exatamente a variação da área desse quadrado quando ele é aquecido a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, substituindo tudo aqui, ó. 9, que é a área, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a temperatura. Só jogar na calculadora, gente, ó, calculadora, vamos lá, de novo. 9 vezes 1,6 EXP menos 4 vezes 80 igual. Vou fazer aqui na minha calculadora, para ver quanto que dá. Deu 0,1152, estamos falando de área, metro quadrado. Tem calculadora que pode dar em notação científica. Por exemplo, 115,2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Então, aqui, ó, essas respostas, tá, gente? As duas estão corretas. Agora, vou novamente aqui, vou fazer a limpeza aqui, ó, para que não fique uma poluição visual para vocês, tá? E aí, vocês vão tirar o print para estudo. Ok? Tira o print aí. Tirou? Agora, a gente vai para dilatação volumétrica. Vamos lá. Uma esfera de ferro com coeficiente de dilatação volumétrico. Já tá aqui o coeficiente. Percebam que nesse aqui não tem o vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Usa o número do jeito que tá. Alterou sua temperatura em 120 graus Celsius, variando seu volume nessa medida. Então, com base nessas informações, determine qual era o seu volume inicial. Cuidado, gente. Cuidado com as perguntas, tá? Então, vamos lá. Ó. Fórmula de dilatação volumétrica. Volume inicial é o V0, coeficiente de dilatação volumétrica e temperatura. Então, tá falando que o coeficiente de dilatação volumétrica é esse aqui, ou seja, essa letra é 0,36. Alterou a sua temperatura em 120 graus Celsius. A temperatura, 120 graus Celsius. Variando o seu volume, variando. Ou seja, eu falei que o triângulo significa variação. Então, quer dizer que o ΔV é a variação do volume. Tá perguntando, tá pedindo para determinar o volume inicial, tá pedindo o V0, gente. Vamos lá substituir agora. Agora é a matemática, hein, gente? Vamos lá. ΔV 0,0045 igual velocidade inicial, não sei, vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes a temperatura. Multiplico isso aqui, ó. Multiplico. Então, ó, 0,0045 igual a V0 vezes 0,36 vezes 120, deu 43,2. Esse 43,2 tá aqui multiplicando. Tá aqui multiplicando uma letra aqui que eu faço, passo dividindo, tá? Então, ó, deixa eu arrumar, senão fica tudo muito... Pronto. Então, eu vou passar o quê? Dividindo. Isso daqui... passa dividindo, porque a operação inversa aqui, ó, multiplicação, do outro lado da igualdade vai ser a divisão. Então, 0,0045 dividido por 43,2. Só fazer a divisão e vamos achar o volume inicial, 0,0045 dividido por 43,2. Vai dar o resultado de duas maneiras. A primeira pode ser essa daqui, lembrando que é metros cúbicos, ou em notação científica.
104,2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, vocês podem encontrar na calculadora esses dois resultados, ok? Bom, gente, espero aí ter ajudado vocês. Tirem o print para vocês estudarem. E não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, combinado? Porque os exercícios sobre dilatação térmica, tá o quê? Tá aí explicado.